Olá pessoal, essa é a segunda videoaula do tutorial de formulário de cadastro. Nessa videoaula eu vou ensinar a parte do código. Só antes de começar, na videoaula anterior eu tinha esquecido de modificar o nome do meu combo box. E eu vou modificar ele agora. CBX tipo. Certo? Então vamos lá. F7 para abrir o código. Eu vou começar com o botão cancelar. Nosso botão cancelar vai ter a função de fechar a nossa form. E eu vou fazer isso com o me_dispose. Por que o me_dispose ao invés do me_close? Bom, o close ele iria simplesmente fechar o formulário e quando ele fosse aberto de novo, algumas coisas que estavam nele voltariam com ele. O close funciona mais ou menos como um hid, ele simplesmente esconderia o formulário, mas não se desfaria dele completamente. Então, para que nada do nosso formulário continue quando ele for fechado, eu vou colocar um me_dispose ao invés de um me_close. E também tem o nosso botão fechar, né, que tem que ter a mesma função do nosso botão cancelar. Por isso eu vou vir aqui nos nossos eventos do formulário, no form closing, e vou colocar um eCancel igual a true. Por que esse eCancel? Bom, a nossa variável e é um form closing events, certo? Esse tipo de variável é o que identifica se o formulário vai fechar ou não. Colocando um e.cancel igual a true, significa que eu estou cancelando o evento de fechamento do formulário. Ou seja, o botão fechar não vai mais fechar o formulário. Ele vai parar de ter essa função de fechar o formulário e vai ter a função do nosso btn cancelar. Vou passar como parâmetro o próprio botão e vou criar um new system event args. Por que new system event args? Se vocês prestarem atenção nos parâmetros que são necessários aqui, é necessário um objeto, no caso eu coloquei o nosso botão cancelar, e uma variável do tipo event args, que eu coloquei uma nova simplesmente para que a função seja chamada. Vou testar isso agora para mostrar para vocês. Como podem ver, clicou no cancelar, ele fechou o formulário. Clicou no fechar, ele também fechou o formulário. Da mesma forma, só que chamando a função do botão cancelar e não fechando realmente. Bom, o botão cancelar está pronto. Agora eu vou fazer o nosso botão novo. E fazendo esse botão novo eu vou explicar o porquê do grupo e o porquê de eu ter colocado o enable false em todos os nossos componentes da form. Quando você clicar em novo, o que ele tem que fazer? Ele tem que liberar todos os nossos componentes, certo? Para que ele liberasse os componentes, você teria que fazer o que? Teria que colocar, por exemplo, tbx nome.enable igual a true, tbx login enable igual a true, tbx cargo.enable igual a true. Teria que fazer isso para todos os campos. Seria um saco, seria um aumento de linha desnecessário, além de gastar um tempo que poderia ser utilizado para outra coisa. Para isso, eu criei o grupo. Ou seja, a gente não precisa colocar enable false em todos esses componentes. A gente pode deixar eles com enable true mesmo. O que a gente faz enable false é no próprio grupo. E aí quando for para habilitar, a gente habilita apenas o grupo.
desta forma. Certo? Desabilitado, clicou no botão novo, habilitado. Aí é que está. Quando a gente clicar no botão novo e a gente clicar em cancelar, ele não pode fechar a form. Então, para isso, a gente tem que colocar um if dentro do nosso botão cancelar. Mas antes disso, eu vou colocar aqui uma nova sub, que vai ser responsável pela situação dos nossos campos. Ela vai ter o parâmetro situação do tipo boolean e vai modificar a tbx nome enable igual situação e gpx login enable igual situação. Daí aqui, ao invés de colocar o nome dos componentes, eu vou colocar simplesmente call situação true. Assim, em todos os lugares onde eu vá mudar a situação dos campos, eu simplesmente chamo a minha situação campus, agilizando o procedimento, sem ter que ficar colocando várias vezes tbx nome enable, gpx login enable e tal. Agora vamos ao nosso botão cancelar. Bom, ele não vai sempre fechar, ele só vai fechar quando os nossos componentes estiverem liberados, ou seja, quando eu tiver clicado no botão novo ou quando eu tiver colocado algum código. Só que em ambas as situações o nosso tbx código vai ter que ficar desabilitado, para que eu não altere o código de uma coisa já existente e não crie um código novo, porque o código vai ser automático. Nesse caso, então eu vou colocar aqui tbx código.enable false no nosso botão novo e vou colocar o nosso if aqui de acordo com o nosso tbx código. Se ele estiver habilitado, então ele fecha. Caso contrário, ele não vai fechar, ele vai simplesmente chamar o situação campus, bloqueando tudo de novo. tbx código enable true, situação campus enable false. E vou dar foco no nosso tbx código também, para já ajudar o usuário. Da mesma forma que eu vou colocar foco em nome aqui. Certo? Vou mostrar o que eu fiz agora. Clicou em novo, ele vai desabilitar o nosso código e vai habilitar o restante dos campos. Clicou em cancelar, ele vai desabilitar o restante dos campos e habilitar o código. Certo? E o botão fechar vai ter a mesma função. Bom, botão novo está funcionando, botão cancelar está funcionando. Vou deixar para fazer o botão salvar e o botão excluir na próxima videoaula. Só vou colocar aqui mais uma sub que vai ser responsável por ativar ou desativar esses botões. Situação botões. Ela também vai receber um parâmetro com o nome de situação, só que ele vai ser do tipo integer, porque eu vou dar diferentes tipos de situações para ele e não só duas. Vou colocar um select case com a variável situação, onde case 1 é igual à situação comum do form, situação
onde ele inicia. Ou seja, os botões que vão ficar ativados são o botão novo e o botão cancelar. Só que o botão cancelar ele nunca vai ser desativado, independente de qual seja a situação do formulário. Por isso eu só vou mexer no botão novo, no botão salvar, que vai ficar false, e no botão excluir, que também vai ficar false. A situação 2 do formulário vai ser quando eu tiver clicado no botão novo. Nesse caso, o meu botão novo será desabilitado. Meu botão salvar será habilitado. E o meu botão excluir será desabilitado também, porque eu não tenho como excluir uma coisa que ainda não está criada no banco de dados, certo? E a situação 3, terceira e última, vai ser quando um antigo cadastro seja carregado, ou seja, situação quando o cadastro for carregado. Então meu botão novo ficará desabilitado, meu botão salvar ficará habilitado e o meu botão excluir ficará habilitado também. Bom, é isso. Só vou colocar aqui para que ele chame no botão novo. Call situação botões 2 e aqui um call situação botões 1. Não é obrigatório colocar o call aqui, mas é só para melhorar o entendimento de quem for ler o seu código, tá? Ele funciona com ou sem o call no começo. Cliquei em novo, habilitou meu botão de salvar. Cliquei em cancelar, habilitou meu botão novo novamente. Bom, é isso, eu vou acabar essa videoaula por aqui. Na próxima eu continuo a explicar o restante do código. Até!